dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. É isto aí! Graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você que está acompanhando o Rolê ICL, é isso aí, Letícia! Interpal está na área para alegrar a sua sexta-feira. A Interpal. E deixa eu trazer os destaques aqui, porque esse aqui eu não vou sorrir, tá? É o seguinte, o influenciador Ítalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira aqui em São Paulo. A gente tem as imagens e mais informações para dividir com vocês, tá bom? Olha a outra pedrada, gente. Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia passou a ser investigado pela PF, investigado pela Polícia Federal. E o que ele fez? Surtou. É claro que ele surtou e a gente separou alguns trechos para mostrar para você do chilique do pastor nas redes sociais. E olha que loucura, gente. Uma caminhonete levantou um voo aqui em São Paulo. Se você não está acreditando, fica aí, porque a gente tem as imagens para mostrar para você. E, gente, olha essa. Eu fiquei chocada, para não dizer pé da vida. Sabe aquele prefixo que aparece no seu celular quando alguém está ligando para vender algum produto, aquele 0303? Pois é, quando bate o 0303 no seu celular, você já sabe que tem alguém vendendo alguma coisa para você, né? E você escolhe se quer atender ou não quer atender. Só que agora a Anatel resolveu tirar essa obrigatoriedade das empresas. Ou seja, vai voltar a chover ligação no seu telefone. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou reclamar com o Procon, né, Vitão? Porque eu não sou obrigada a ficar atendendo telefonema de empresas que eu nem conheço. Fala sério. Seu telefone é bloqueado? O meu é bloqueadíssimo. Eu não atendo ninguém. Se quer falar comigo, manda mensagem. Senão não fala. Bom dia, Hobbs. Vamos lá, sexta-feira. Nesse clima de curtição, felicidade. Yes. Vitão Indica de hoje trouxe um álbum muito bom pra galera, que é assim, pra ouvir nessa sexta-feira, pra ouvir na rua, pra ouvir em casa, curtir muito. O álbum que chama Quase Pronta, da Barona, que é uma rapper daqui de São Paulo, da Zona Oeste, que é absurda de boa, ela tem rimas muito fortes, tá disponível em todas as plataformas de áudio. E é isso, Hobbs, sextou, bora lá. É isso aí, Vitão é mano, Guga. Você vê aqui, ó, só pedrada aqui da periferia de São Paulo, cara. É o Vitão. Bom dia. O Vitão, ele manda bem nas músicas. Ele tem bom gosto, Vitão. Se há uma pessoa que tem bom gosto no planeta, é Vitão. É por isso que ele toda hora ele tira o meu áudio. Porque ele tem bom gosto, ele não quer ouvir tudo que eu vou falar. Há coisas que não são necessárias ouvir, né, Vitão? Mas eu vou atrás, então, dessa sua dica. E sextou, sabe com qual notícia também? Que não tá no roteiro, que aconteceu agora. Conta. Silvinei Vasquez, Aquele. o diretor, que Aquele mandava o mullet da que PR? mandava na PRF, da Polícia PRF. Rodoviária Federal. Sim. Sabe o que aconteceu com o Silvinei? Ganhou uma multa de R$500 mil por ter usado a PRF a favor de Jair Bolsonaro na eleição passada. Então, se deu mal. Não vai ficar por isso mesmo. Já começou a pagar. Literalmente, porque é uma multa de R$500 mil. É muito dinheiro. Olha só, a galera te sacaneando. Pela primeira vez, Guga Noblar trouxe uma pauta quente no rolê. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Guga Noblar está eu sou à frente quente sempre aqui no rolê. Você sempre está pelando aqui no nosso rolê. Que é isso? Quem escreveu esse texto aí? Eu quero nomes. Verdade. Eu quero Luizinho nomes. da Tarja, hein? Quem foi? Luizinho, Guga. Luizinho da Tarja. Tá? Você tem ele no nosso grupo, Luizinho. né? Então é com ele que você tem que falar. Ei. Vamos de vinhetinha pegando fogo? Não, antes tem ele, Lucas Rocha. Hoje é sexta-feira. Lucas, seja bem-vindo. Vamos nessa. Bom dia, muito bom dia, Hobbs, muito bom dia, Guga. Sextou finalmente. Olha, queria dizer, linda a capa desse álbum que o Vitão indicou, achei maravilhosa. Fiquei bem curioso para ouvir também, mas é isso, boa sexta, meu povo.
É isso aí. E vamos nessa agora, depois do bom dia ao Vitão, bom dia ao Guga, bom dia ao Lucas, bom dia a você. Vamos rodar a vinhetinha porque tá pegando fogo o programa de hoje. Vai. Tá pegando fogo, bicho! Deixa eu trazer alguns nomes no nosso chat aqui, né? Aron, César, Maria Helena, Mônica, Regina, teu cu, tá sempre aqui. Oh, meu Deus do céu, esse aí não assa nunca. Ana Paula Carneiro, bom dia, Andréia, Carla Brandão, Gladys Garcia, minha xará, Marcos Assis, Flávia MM. Vamos nessa, só notícia boa nessa sexta-feira, né? Mais ou menos, viu? Mas essa aqui é boa, porque o influenciador paraibano, o Ítalo Santos, e o marido dele, o Israel Nata Vicente, alguns já dizem até que é ex-marido, tá, gente? Fofoquinha aqui. Bom, eles foram presos nesta sexta-feira em uma casa em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Vamos ver o vídeo do momento da prisão. A gente tem aí. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Bom dia, seu nome? É isso, ex ou não estava junto, né? Foram presos juntos aqui em Carapicuíba, Guga Noblar. Pois é, né? Agora foram para cima desses dois que, como diz ali durante o vídeo, partiu de um juiz, a autorização lá da Paraíba, porque é lá que já estava sendo investigado esse caso. Eles são acusados de exploração, né, de menores, e a princípio quem fez a denúncia foram pessoas que moram perto, são vizinhos, etc. E é fácil, né, ir para cima do Ítalo. Tem que ir, tem que prender, bacana, concordo. Agora, tem que ir para cima das Big Techs também. Então, é fácil ir para cima de influenciador, o difícil é ir para cima das plataformas que estão lucrando com isso. Google, Facebook, Meta, né? Enfim, Musk também. Tem que ir para cima das redes sociais. Essa é a verdade. É muito simples o que estão fazendo e é necessário. O mais difícil, a gente vai ver se vai acontecer, que são as leis que, de alguma maneira, vão obrigar as plataformas a criarem meios de coibir isso, a gastarem com isso, a ter moderação que faça uma peneira e não permita que esse tipo de conteúdo ganhe, lucre e cresça como tem crescido. E quem mais lucra são as plataformas. Então vamos ver se em algum momento não vão prender, mas pelo menos vão obrigar, por meio de sanções ou de multas, as plataformas a agirem. Com certeza, é o meio em que essa mensagem se propaga, né? Essa mensagem aqui, para ser bem genérica. Lucas, a gente tem umas fotos aí da casa onde o Ítalo e o Israel foram presos. Vamos dar uma olhadinha aí? Olha lá. Casão, né? A casa dele também, eu acho aberta. Também já não era nada simples. Diga lá. Não, acho que isso que o Guga traz é muito importante, né? Porque essa prisão, ela é importante porque interrompe um processo de exposição dessas crianças que estavam ali, desses adolescentes que eram alvo ali dessas exposições do Ítalo, né? O Ítalo lucrava, né? Pelo menos o que a investigação aponta, que o vídeo do Felca muito apontou também, é que ele lucrava expondo crianças, o que é uma coisa muito grave. Só que não se limita a ele, né? Há casos outros casos, a gente sabe o quanto isso acontece nas redes sociais, e é fundamental que isso se desdobre em uma legislação mais dura, uma legislação que cobre as Big Techs, que as redes sociais sejam responsabilizadas, porque senão vai ser só para a plateia assistir, né? Prender o Ítalo, importante prender o Ítalo, mas o processo é muito mais complexo do que só o Ítalo. Então acho que é um passo importante, uma resposta à justiça, que o Brasil estava aguardando esse resultado, mas é importante a gente avançar, né, Robs? Com certeza. Não começou nele, mas poderia terminar nele, né? Se as nossas legislações ficassem, de fato, atentas. Porque não é um caso novo, né, meninos? O ponto é esse também. Ele ganhou uma visibilidade maior, talvez uma vitrine maior. Mas a gente não está contando nada, nenhuma novidade aqui, né, em que as autoridades já poderiam ter entrado em ação há muito tempo também. Principalmente quando a gente fala em proteção às nossas crianças. Elas são expostas, assim. E assim, é muito triste a gente
ter que chegar neste ponto com essa quantidade de casos e de crianças para poder tomar alguma atitude, sabe? E como vocês disseram, meninos, não se fecha a essa questão da adultização quando a gente fala em regulação e regulamentação das redes sociais. Bom, as ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimaci Firmino de Souza, da 2ª Vara da comarca de Baiê, na Paraíba. Em sua decisão, o magistrado disse que há fortes indícios de tráfico de pessoas, de exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes. Agora, a proporção desse caso, ela foi tão grande, ela cresceu tanto, ela furou realmente todas as bolhas, que o influenciador, o Lucas Guedes, ele fez um desabafo no Instagram, porque ele foi hostilizado, né, no aeroporto ao desembarcar em São Paulo nesta quinta-feira. Vamos ver o que ele disse. Enfim, agora deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Gente, isso já vem acontecendo há um tempo. Eu sempre conto pros meus amigos, zoando, rindo, que eu sou confundido por uma pessoa que recentemente, né, se envolveu aí em... Eu já confundi. Né? Enfim, Ítalo Santos. E daí, as pessoas sempre me confundiram com ele. E hoje, depois de acontecer esse caso todo, 2 senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Tipo, muito! Me xingando de... E falando, a polícia tá atrás de você, que não sei o que, gente. Eu me tremi tanto, foi uma situação tão constrangedora. Tô nem conseguindo falar que eu tô nervoso. Constrangedora. Que eu não acreditei. Tem uma cara de fique isso aí, né? Com todo respeito. Assim, e elas ficavam gritando assim pra mim. Não, cara. Eu tirei, eu tava só o fio do fone, né? Não tava tocando nada. E aí eu tirei pra entender mesmo. Eu falei, mano, isso tá acontecendo comigo? Eu olhei e falei assim, moça, você tá me confundindo. Tá ela, não, que você, onda, que a polícia tá atrás de você. Eu acho que ele tá surtando na onda. Na Gol, veio falar, moça, senhora, você está confundindo ele. Ele é o Lucas. Ah, isso daí não tá colando. Sabe por quê? Ele diz também que é confundido com o Gabigol, cara. A semelhança do Ítalo com o Gabigol. Sei lá, tá meio estranha essa história aí. Que parece mais, né? Eu acho que parece um pouco mais. Agora, Ítalo com o Gabigol, mas aí se é Ítalo com o Gabigol, é parecido com ele também, né? Ou seja, ele surfa. Ele é um surfista. Galera, eu não vou mentir. Eu você já ontem confundiu. tinha visto esse Lucas, e na hora que eu olhei, eu falei, ué, o Ítalo, eu confundi na hora. E depois, Você era a senhora no aeroporto. Ô, eu Guga. era a senhora. É, o Google que hostilizou o porque- Lucas Guedes no aeroporto. Eu juro que eu confundi exatamente esse sujeito ontem. Eu não conheço muito ele. E ontem eu confundi esse cara, Lucas, né? Eu esqueci o sobrenome, com o Ítalo. Então é possível. É possível. E ó, só mandar aqui um abraço pro Telcu, que tá pedindo. Ele tá aqui com ele é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. o Tim Rabei. Telcu. Olha o público do chat. Telcu, Tim Rabei. Enfim, esses são os Gente, mais hoje leves. tem uma menina aqui nesse programa. Vamos melhorar o nível um gente. pouquinho? Vamos. Me Ó, ajuda. mas tem a Denise Antifá, a Ana Paulo Carneiro, o Dom Mecenas, o Marcos Assis, tem uma galera boa aqui, Toque no Terror, Mário da Costa, Raneilton Diniz, o chat hoje tá legal, Daniel Balagueta aqui todo dia, Herculano Silva, Oiran Braga e também o Bad Dog, nosso querido Bad Dog e o Tired Dog. Tem o Bad Dog e tem o Cachorro Cansado também, o Tired Olha só. Dog. E também a nossa Marília no Schweitzer, toquem o terror aí no chat, galera. Tá, o chat hoje que tá bombando. Ô, Fala Hobbs, lá. no chat o povo tá lembrando que que o Lucas Guedes é amigo da Virgínia. Então tem uma possibilidade grande... Ex-amigo da GK também. Ex-amigo da Ex-amigo da GK. Eu acho uma classificação muito importante a gente saber quem é essa figura. Nossa, turma boa essa daí, hein? Invejei. Socorro. Deve estar Gente, cavando lugar em algum reality, Hobbs. É isso, né? O que sobra, o que resta, né? O fato, gente, é que o assunto finalmente está em alta. Finalmente porque não é um assunto novo, mas é um assunto que precisa ser resolvido. Nas redes, a gente viu crescer aí pessoas em defesa do PL 2628, sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Enquanto isso, meu polvo e minha polva, Nicolas Ferreira segue condenando a regulamentação das redes sociais, cara. Não dá pra entender. Ou dá pra entender? Dá, né?
Palhaçada. Feito uma denúncia séria, sincera. O Nicolas Ferreira elogiando o Felca? Será que ele realmente entendeu a intenção do vídeo do É Felca? inacreditável. Tudo que acontece no Brasil, precisamos regular as redes, precisamos regular as redes. Definitivamente ele não entendeu. As duas coisas não dá. Ou você concorda com o Felca, ou você é contra a regulamentação das redes sociais. É difícil, né, essa situação aí da extrema-direita. Vamos dizer aqui, né, meninos? Eles são contra qualquer tipo de censura, contra a liberdade de expressão, tem que fazer tudo que puder, tá liberado, não tem que responsabilizar ninguém e tal. E aí, com as crianças também? As crianças entram nesse pacote, Guga? Como é que fica? Uma piada, é um bando de lobista de Big Tech, esses que são da extrema-direita, é uma coisa ridícula. E aí tá tendo essa PL, a 2628 de 2022, do Alessandro Vieira, senador do MDB, que já está adiantado, porque já passou pelo Senado, pela comissão do Senado, está na Câmara, já tem um relator, já estava avançado, e por conta do Felca, ganhou um impulso muito grande. Todo mundo parecia a favor, a princípio parecia que não tinha bandeira nenhuma contra, né? Aí o Nicolas, no primeiro momento, a extrema-direita a favor. A Damares, inclusive, votou a favor no Senado. Ela passou no Senado com o voto da Damares. Aí chega lá, parecia que ninguém ia ficar contra, e começou já o trabalho de Nicolas e de outros da extrema-direita para tentar atrasar esse projeto de lei, para tentar desvirtuar de tal maneira que não vai mais ter o efeito que teria, porque esse projeto de lei dizia que um dos pontos chaves era o cuidado que as redes sociais teriam que ter com esse tipo de conteúdo. Dava a obrigação das redes sociais de cuidarem das crianças. Isso significa que a rede social ia ter que colocar gente para monitorar, ia ter que contratar mão de obra para ficar lá avaliando o conteúdo. Agora não, eles modificaram. É obrigação não de cuidar, mas sim de precaver. Essa mudança faz toda a diferença, porque aí eles criam mecanismos para o pai ir lá e poder acessar a rede do filho. E dane-se se o pai não precaviu. A responsabilidade passa para a família e eles não correm mais risco de serem acionados na justiça e de perderem dinheiro na justiça por cometerem infrações. Não vai mais ter infração. Eles vão criar, da maneira mais simples, um mecanismo para o pai ir lá e cuidar do filho, mas eles não vão eles terem que cuidar mais. Então, esse tipo de mudança, e essa mudança, gente, é tão bizarro, que foi proposta por um deputado chamado Fernando Máximo, que, na verdade, recebeu isso de um gerente da Meta, do Facebook, que um gerente da Meta passou para ele copiou e colou essa emenda lá no texto do projeto de lei, e aí esse projeto de lei acabou sendo alterado e hoje não vai mais cobrar o cuidado das redes sociais. Então eles estão modificando. Mas isso na Câmara, né, Guga? Isso na Câmara ainda, ou no Senado já teve essa mudança? Não, na Câmara. Foram 38 emendas já na Câmara, que o relator aceitou. O relator Jailson, é um dos republicanos do Piauí. Dessas 38 emendas, uma delas é essa, são 31 partiram de partidos da oposição, que é Novo, PL e também União Brasil, que também na prática é oposição. Então são 31 emendas que vieram desses partidos que estão com esse discursinho de que é censura. E não é censura, não tem censura nenhuma. O projeto é todo focado em criança e eles estão, na verdade, com esse discursinho para atuar como lobistas das Big Techs. Que loucura. Francamente. Isso é uma loucura, tudo isso que a gente está vivendo. Quero continuar falando sobre adultização e vou receber agora, para conversar com a gente, a vereadora Thaís Ferreira, que é do PSOL do Rio de Janeiro e presidenta da Comissão da Criança e do Adolescente. Olá, Thaís! Seja muito bem-vinda ao Rolê ICL. Bom dia, vereadora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo espaço, um assunto importantíssimo que tomou conta das redes. A gente espera que continue durante um bom tempo, porque proteção de criança e adolescente é tarefa diária e de corresponsabilidade. A gente estava ouvindo vocês falando sobre esse lugar de suavizar para as Big Techs, né, para que eles não se tornem responsáveis, mas não. A gente tem uma carta magna, uma Constituição que garante que a corresponsabilidade deve ser sim da família, do poder público e da sociedade civil, e isso tem que incluir essas empresas.
Pois é, vereadora, já passou da hora da gente criar mecanismos de proteção em ambiente digital, principalmente para as crianças, assim. Não dá para continuar mais essa história. Mas aí vem aquele discursinho da liberdade de expressão, de que pode, esse lobby das big techs, enfim. Elas não querem, né, ser responsáveis pelo conteúdo publicado, conteúdo este que lhe dá muito dinheiro. Quer dizer, e a gente sente que essa regulação e essa regulamentação, ela vai se tornando mais urgente a cada dia que passa. Mas, ao mesmo tempo, nada é feito. Parece que a gente está muito acostumado, né, como disse o professor Gessé Souza, a ser a elite do atraso. Parece que o Brasil, infelizmente, né, é movido pelo poder econômico que entende que quanto mais a gente aprofunda a desigualdade, melhor a gente caminha para um lugar de abismo absurdo que só lucra aquele 1%. E, infelizmente, eu acho que falta muito entendimento de que as vidas que são mais precarizadas, em todo momento onde há uma criticidade, onde há um problema muito profundo, são a vida das crianças. Então, é um projeto real. Quando a gente falava de genocídio, quando há algum tempo atrás nós também associamos a imagem dessa extrema-direita com um infanticídio, é sobre isso. Existe uma morte psíquica, existe um projeto que está sendo colocado para precarizar a vida das crianças mais vulneráveis, e todas as crianças são vulneráveis na internet. A internet, se não é terra de ninguém para adulto, não pode ser também para criança, né? Vai lá. Quem vai primeiro, Guga ou Lucas? Quem vai? Você Quem quer vai? que Quem vá? vai? Posso ir, Guga? Posso Vai ir? lá, de carioca para carioca, vai lá. Vereador, a gente tem visto essa discussão, a gente até comentou sobre o PL 2628, né? Mas hoje, como que o Estado pode proteger essas crianças? O que hoje já pode ser feito para que tenha essa proteção das crianças, né? Como as famílias podem recorrer, como denúncias podem ser feitas, como que é esse processo hoje, né? O que hoje já protege, o que é necessário que se avance, que não está de fato, quais são os buracos ali na legislação, que é isso, né? Redes sociais é uma terra que as nossas leis precisam funcionar lá, mas às vezes não funcionam tão bem, né? Eu acho que é super importante a gente reforçar que nós somos o Brasil do ECA. Uma legislação, um estatuto grandioso, referência em todo mundo, que já dá conta de tudo isso, se bem aplicado, se bem efetivado. A gente tem também planos nacionais de enfrentamento à violência sexual infantil, à exploração, ao abuso sexual na infância, e nesses regimentos, nessas legislações, nesses planos que estão, sim, disponíveis para o executivo, do governo estadual, do governo municipal que seja, eles já dão conta também dessa proteção na internet. O próprio Plano Municipal de Educação, em qualquer cidade, ele já fala sobre cyberbullying, ele já fala sobre proteção e vigilância das crianças nas redes. Então, o que falta realmente é essa priorização da agenda. A agenda pública de defesa de criança e adolescente não pode ser uma agenda acessória, não pode ser vista como uma política menor, não pode ser vista somente como aquela política que vai dar conta da vaga na creche ou da vaga na escola. A gente está falando de uma agenda de sustentabilidade humana. E para a gente ser sustentável humanamente, a gente precisa cumprir um princípio básico da Constituição, que é o conceito de prioridade absoluta. Quando a gente fala de enfrentamento à violência, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Quando a gente fala de segurança digital, também com prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Os planos municipais existentes carecem de algo que é muito importante: orçamento público com prioridade. Infelizmente, o que acontece também é que os orçamentos públicos de hoje em dia, eles são usados para fazer manobras políticas, eleitoreiras, e aí as políticas que são estruturantes, as políticas de proteção, elas não são efetivadas nas cidades, nem nos estados, e aí a gente fica aí sufocando, né? E tem que sufocar mesmo, tá, gente? O governo federal, o Congresso, o Senado, para que a gente acabe com essa crise de efetividade e para que esses outros projetos tenham prioridade na agenda de aprovação. Vai lá, Guga. E esse vídeo do Felca, ele trouxe um despertar, digamos assim, da política para isso, ou vai ser só uma coisa momentânea, daqui a pouco esfria, ou parece que de fato está tendo uma reviravolta e os políticos vão se debruçar nesses casos de violência contra a criança pela internet? Teve uma mudança para valer? Parece só fogo de palha, daqui a pouco apaga. Olha, a gente tem histórico, né, para falar sobre memória seletiva, comoção seletiva, infelizmente atenção seletiva também. Eu acho que esses momentos eles têm que ser aproveitados, mas
É também nesse momento que aparecem os aproveitadores, né, que só vão surfar no hype, que nunca falaram desse assunto, que vão se aproveitar, que falem. A gente precisa de todo mundo realmente nesse debate. Mas o que precisa mais ainda é consolidar, já que existe uma brecha, uma janela de oportunidade que foi aberta e que trouxe milhares de pessoas para debaterem sobre esse assunto, para prestarem atenção nisso, que quem realmente movimenta essa cena, né, e é uma cena política muito efervescente, nós temos pesquisadores, ativistas, mães e pais responsáveis, outros criadores de conteúdo que já fazem esse tipo de denúncia regularmente, que também podem ser evidenciados nesse momento. Então, eu acho que é aproveitar essa onda para deixar com que esse mar siga movimentado. Porque se a gente volta antes achando que é uma maré que está uma maravilha, que dá pé para todo mundo, a gente volta para um lugar onde as crianças estão sendo abusadas, onde as crianças estão sendo estupradas virtualmente e fisicamente também a cada 7 minutos no Brasil. Infelizmente, é um crime que acontece a cada 7 minutos, a cada 1 hora a gente vai entendendo os abusos que vão acontecendo. Então, eu não sei, eu tenho muita esperança, tá? Que essa onda perdure, que ela continue. Eu estou atuando nessa pauta. Eu faço 37 anos esse ano, estou aí pertinho da idade do ECA, da Constituição, e já atuo nessa pauta de proteção das crianças há 20 anos. Tenho uma voz consolidada, um espaço consolidado de atuação hoje como vereadora, mas a gente também sofre com as próprias restrições das redes sociais, que não dão voz, não fazem com que esses conteúdos que são de informação segura cheguem onde tem que chegar. Então eu faço esse convite para esses influenciadores que, como o Felca, conseguem furar a bolha do algoritmo, conseguem mobilizar essa atenção que é muito bem selecionada, que é muito bem financiada pelas Big Techs, para que eles devolvam isso a essa comunidade de defensores da infância, de pesquisadores, de produtores de conteúdo que falam do assunto com prioridade e com autoridade também, para que as famílias possam se conectar com essa necessidade que é urgente, porque a gente, há pouco tempo, né, estava aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, chorando a morte de uma menininha que entrou num desafio de internet e acabou perdendo a vida, e os pais achavam que ela estava só brincando. Quando a gente fala sobre sexualidade, sexualização, o buraco ele é ainda mais profundo, porque traz muito constrangimento, é um assunto que em muitas famílias ainda é tabu. Então é até mais difícil de identificar, é mais difícil de checar, é mais difícil de criar vínculo e confiança. Então a gente precisa, sim, usar essa oportunidade como uma ponte sólida de construção dessa agenda de defesa das crianças na internet, para que elas fiquem de verdade protegidas. E é bom também dizer, gente, que nos interessa a prevenção. A gente não pode aceitar só essa política de redução de danos ou de combate. Esse tipo de caso não deve acontecer. E para não acontecer, precisamos de políticas públicas robustas que, de fato, impeçam essa operação, que é uma operação muito bem financiada. É importante dizermos também. É verdade. E, vereadora, você falou agora sobre os pais das crianças, né? A gente tem um tweet aqui de uma mãe de uma criança, que é a mãe do Té, que é da turma do Ítalo, que se pronunciou sobre o caso. Eu quero trazer esse tweet aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Bota na tela para a gente, por favor. Olha lá o que ela disse. Nos últimos dias, tenho visto muitas falas e julgamentos que ferem não apenas uma pessoa, mas também famílias, amizades e laços construídos com respeito. Quero deixar claro que conheço Ítalo Santos, não pelo que dizem, mas pelo que vejo e vivencio. Uma pessoa legal, respeitoso e um exemplo para o meu filho e para todos da turma. Acredito na justiça, mas acima de tudo acredito no Deus que tudo vê, que conhece os corações e que traz à luz a verdade. Que Ele abençoe e fortaleça o Ítalo nesse momento difícil e que a verdade prevaleça sobre qualquer mentira ou suposição. A gente tem um tweet de outra mãe aqui, vereadora, porque eu queria entender um pouco mais. Esse eu não consigo ler daqui. Guga, você consegue? Ixi, deixa eu ver se aumentar a tela para ver se eu vou. Essa letrinha aí me quebra. Olha lá. Estou com você até o fim. Pode falarem o que quiser. Ninguém sabe da vida de ninguém. Só sabem o que a gente posta. E Deus, principalmente, se Ele deu o que deu a vocês, é o que vocês têm hoje e porque Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Deus deu tudo em dobro. E vocês já perderam. E não foi a primeira vez, e nem a segunda. É o nosso Deus, deu em dobro,
Tá um pouco estranho de entender. Mas enfim, falta vírgula, falta um monte de coisa, por isso que eu tô Sim, vontade de mas fugir ler. o ponto aqui que a gente quer trazer, vereadora, tanto desse tweet como do anterior, é algumas mães se manifestam nas redes sociais apoiando o Ítalo. Que leitura que a gente pode fazer desse tipo de post, desse tipo de apoio ao influencer que está sendo acusado de pedofilia? Isso é muito comum. Eu acho que quando a gente vai estudar o perfil e comportamento dos predadores, né, dos abusadores, dos pedófilos, eles são pessoas que conseguem construir muitas vezes reputações que parecem ilibadas, respeitam a família, a religiosidade, são pessoas vistas como pessoas do bem. E ali, por trás dessa cortina, a gente vai tendo que desvelar camada a camada os processos de silenciamento, de apagamento e até mesmo de negociação do que a gente sabe que eles têm de poder. A gente sabe que prover uma estrutura com uma casa que parece muito próspera, com vestes, roupa, a gente está falando de troca de brinquedos, presentes, levar para lugares, né? Lugares que você não poderia acessar sozinho. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas nesse extrato desigual de Brasil que a gente vive vão ver isso como algo positivo. Os meus filhos estão sendo bem cuidados, meus filhos estão sendo bem tratados. E ali por trás, como eu estava falando, o constrangimento, ele faz sim promover o silenciamento daquilo que é violência. E a gente ainda tem que falar sobre uma outra característica, infelizmente, que é uma característica também cultural. A gente está falando aqui, gente, de cultura do estupro e de sexualização. Então, a gente também não pode deixar de dizer sobre isso, né? E, nesse sentido, todas essas pessoas, como nós, fomos pessoas criadas nesse contexto. A gente sabe, muitas vezes, reproduzir. É porque a gente tem que ter um nível de consciência, de olhar crítico para o mundo para falar, bom, isso aí não está certo, está errado. Eu preciso ver um pouquinho mais além. Mas é muito fácil reproduzir uma série de violações justamente por conta da falta de informação segura. O que está me entregando? Se está me entregando parece positivo, me tira de um lugar de onde estava, que era um lugar de escassez, obviamente que isso pode ser bom. E quando a gente mistura isso com a questão da fé, a fé ainda é o principal mecanismo de esperança das pessoas no Brasil. Não à toa, a gente teve aí esse lugar do Deus, Pátria e Família, que continua sendo muito bem sucedido. E isso espraia para as relações de mães e crianças, de famílias inteiras. Isso constrói o que a gente chama aí de gama de valores, né? Que vai balizar tudo aquilo que as pessoas acreditam ou não. Então, eu estou ali promovendo a minha vida a partir daquilo que eu acredito, que é um Deus que é justo, que é um Deus que, se Ele tira, Ele também pode dar, é um Deus que perdoa. E isso é uma ferramenta muito antiga também, utilizada para aqueles que abusam, não só sexualmente, mas também psicologicamente, de crianças, pessoas e a sua rede de apoio, a sua família. Pois é. Eu vou trazer um sentimento do nosso chat aqui, já vou passar para vocês, meninos, que é o seguinte: a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, com leis específicas ali, muito claras. Por que isso não é aplicado, vereadora? Por que isso não é botado em prática? Sabe, situações que a gente conhece, que já foram divulgadas, inclusive, por outros influenciadores em outros momentos, assim. Por que essa lei não é aplicada para as nossas crianças? Eu posso trazer aqui um depoimento pessoal. Eu fui uma criança que foi abusada sexualmente aos 6 anos de idade por uma pessoa que frequentava o meu seio familiar. Eu denunciei isso para minha família, que naquela altura, né, eu estou falando ali de 1994, ainda tinha aquela visão de que não ia tirar a razão de um adulto para uma criança. Eu sabia que aquilo estava errado e me silenciei, porque eu falei, bom, se eu não posso contar para quem eu mais confio, se essas pessoas não podem me proteger, se não acreditam em mim, eu não vou falar para mais ninguém. Mas teve um dia que eu estava bem revoltada com tudo que acontecia à minha volta e eu questionei se não tinha nada que pudesse me proteger. O meu pai me deu uma cartilha do ECA. Então, eu tive acesso a essa cartilha, eu já sabia ler e escrever, e fiquei com aquilo embaixo do braço, achando que seria a Bíblia da salvação para todas as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. Eu li tudo aquilo, eu gravei de cabo a rabo, os direitos da convivência comunitária, o direito à educação. Um dia eu vou me profissionalizar e vai ter essa lei que vai poder mudar a minha vida. E, de fato, o que acontece? É uma lei que pode fazer tudo isso, mas ela esbarra na condução das pessoas. As instituições ainda são tocadas por pessoas. Não basta o regramento legal se a mentalidade política daqueles que ocupam as cadeiras do Senado, do Congresso, os governadores, os prefeitos, eles não estiverem mobilizados para fazer essa mudança estruturante. E a gente é o Brasil do ECA há apenas 35 anos.
A gente está crescendo aí, entendendo ainda que a criança é sujeito integral de direito. Muitas famílias ainda criam as crianças sob sua tutela, não dão respeito, não dão voz, não dão escuta. E se a família faz isso, imagina o poder público, que é a junção de várias famílias. Coordenar e equilibrar tudo isso para garantir essa efetiva prioridade ainda é um desafio estrutural muito grande. A gente precisa, sim, garantir que o Brasil do ECA seja o Brasil do ECA na prática. Isso ainda não é real, mas a gente também não pode ignorar esses avanços sobre como esse espaço aqui, um espaço que está repercutindo esse tema, que está dando oportunidade dessa discussão das redes passar através de informação segura, porque as pessoas também usam e manipulam as leis. A gente vive a era da desinformação, vocês combatem isso todo dia, usam e manipulam as leis para que a gente possa entender a vida por um viés, né? Não é nem só entender a vida, entender a cidadania por um viés que é ainda muito torto. E a gente precisa aqui fazer esses ajustes, né? E não são ajustes ideológicos, não, tá? São ajustes pautados na evolução científica dos dados sobre política pública. Eu tive que virar essa pessoa especialista, né, que domina esse assunto, para proteger a Thaís de 6 anos. Mas quem são os adultos que hoje trabalham na política para proteger as crianças que eles foram, para que eles possam também proteger as crianças que são crianças agora? Porque criança é um papo de presente, gente, como eu tô falando. Agora, durante esse papo, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter responsável refletindo? Vai. Mas ainda assim, a gente sabe que vai ter uma maior parte de crianças tendo seus direitos violados, porque o acesso a essa informação segura ainda é muito restrito. A desinformação, a gente chega muito fácil. Aqui a gente estava, a Sheila Calef, acho bom procurar, ouvir também, uma pessoa que tem difundido informação sobre a questão da proteção das crianças, das violações, fez um vídeo que viralizou, e que bom que ele viralizou, não tanto quanto do Felca, mas ele viralizou, sobre como só de usar o Instagram, ela chegou numa rede de pedofilia que usava imagens reais e imagens criadas por inteligência artificial de meninos na internet. Ela não precisou ir para a Deep Web, gente. Está no Instagram, que a gente usa todo dia. O feed não é bonitinho para todo mundo. O feed não incentiva a saúde mental e emocional para todo mundo. Basta, às vezes, você pegar um celular novo. Isso também aconteceu com o meu esposo. Pegou um celular novo para trabalhar, ele instalou o TikTok. Quando ele entrou e disse só que era um homem e tinha a idade que ele tinha, ele foi bombardeado de conteúdo mais 18, conteúdo pornográfico que está acessível a essas redes. Aí eu perguntei, você colocou a sua idade mesmo? Quando a gente foi conferir, ele nem tinha colocado a idade dele. Bastou dizer que era um homem para ele receber essa série de conteúdos e começou, nessa semana, vejam só, porque isso aconteceu no dia de ontem, a receber os conteúdos da turminha do Ítalo, das crianças e adolescentes que estão com ele lá. Então vejam o perigo. É isso, vereadora Thaís Ferreira. Precisamos de regulamentação, regulação urgentemente nas nossas redes sociais. São conteúdos criminosos, inaceitáveis, violentos, enfim. E a gente precisa proteger, principalmente, assim, as nossas crianças e adolescentes. Não é um assunto só político, não. Não é só porque a extrema-direita não pode falar, não. Isso atinge toda a sociedade. Regulamentação e regulação já. Vereadora Thaís, obrigada, viu? E volte mais aqui no Rolê CL. Bom trabalho e vamos ficar de olho. Vamos surfar essa onda até a areia, até o fim. A gente precisa resolver esse assunto. Um beijo. Obrigada. Obrigado. Beijo, obrigada a vocês. Acompanhem que aqui no Rio a gente tem lei de segurança digital para proteger criança e adolescente. É de minha autoria e quero reforçar, gente. Limite é proteção e regulamentação não é censura. Falou e disse. Obrigada, vereadora. Um beijo. Obrigado, bom final vereadora. de semana para você. E é o seguinte, Vitão, roda a vinhetinha. Vamos de vinhetinha. Vamos nessa. Vamos. Antes da macetada de notícias, eu quero trazer um recado importante, porque a cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil e os sinais estão por toda parte. Não tem como não perceber, gente. Se nada for feito, nós corremos o risco de uma catástrofe democrática sem precedentes. Mas aqui no ICL, você sabe, a gente enfrenta, a gente vai para cima, a gente enfrenta os ataques à democracia, mas com conhecimento, com saber, com inteligência. E para isso, a gente preparou mais uma aula histórica aqui do ICL, tá? Só que dessa vez é uma aula inédita com um dos maiores especialistas em democracia no mundo. Eu estou falando de Daniel Ziblatt, que é professor de Harvard
e autor do best-seller Como as Democracias Morrem. Então você não pode perder essa aula que tem mediação do Edu Moreira e você vai entender um pouco mais como é que as democracias mundo afora vêm sofrendo e vêm sendo destruídas, gente, por líderes eleitos democraticamente pelo povo. Então é isso, usa a democracia para me eleger, mas se for para me tirar já não funciona, tá? Líderes estes que manipulam as instituições, atacam a imprensa, questionam as urnas e normalizam a violência como estratégia política. Você conhece algum deles, né? Então participe gratuitamente dessa aula ao vivo no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite. Mas tem um linkzinho para você se inscrever que o Guga Noblar vai falar para você qual é. Caminho das Pedras, porque, ó, as nossas metas não foram batidas, Guga Noblar, não foram batidas. Ah, vocês estão de sacanagem. Até o cu, cadê você? César Augusto, eu quero todos se inscrevendo lá. Ed Pereira, Ângela Martins, Hernani Souza. Gente! Roleicl.com.br, roleicl.com.br, eu quero você, Bruno Carvalho, Marcos Lima, Gabi Delgado, que eu adoro, também o Wes Rodrigues, todos lá no roleicl.com.br. Dá tempo de entrar o Mário da Costa Guimarães, a Maresa Tanan Salles e a Tatiana Souza. Entrem lá no roleicl.com.br. Vamos bater a meta, galera. 3 livros autografados do César Calejon. São 3 livros para as nossas metas. Bota a nossa meta de novo aí na tela, por favor. Ó, 500 inscritos, um livro autografado pelo CC. 700 inscritos, outro livro autografado pelo CC. 1000 inscritos, mais um livro autografado pelo CC. Vamos nessa, galera. roleicl.com.br. Sabe o que aconteceu ontem, Guga? A gente falou o link errado, lembra? Foi, né? É verdade, aconteceu. Hoje mas a gente fez 2 propagandas, 2 em 1. É verdade. Uma novidade. É verdade, é verdade. Vamos nessa. Ô, Lucas, vamos falar sobre Silas Malafaia? Porque, cara, deu chilique, o pastor ficou doido. O agudo de Mariah Carey do Silas Malafaia. Ficou doido! O cerco está se fechando para os extremistas, meu povo. Silas Malafaia passou a ser investigado pela PF no mesmo inquérito que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo. A investigação foi aberta em maio e apura ações contra autoridades, contra o STF, contra agentes públicos e a busca por sanções internacionais contra o Brasil. Inclusive, ontem, o ministro Alexandre de Moraes pediu a Cristiano Zanin que marque a data de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista. O fato é que... Parece que já marcou, Robson. Parece que já tá marcado. Começa dia... Parece que começa dia 2. Eu vi essa notícia, dia 2 de setembro. Sério? Vão ser 3 3 terça-feiras seguidas. Então vai ser na primeira quinzena de setembro, nem na segunda, como estavam ventilando por aí? Deve terminar na dia 20 e pouco, né? Mas começa dia 2 já, o caldo começa a esquentar. Cara, dia 2, Guga, você tá preparado? É uma terça-feira, então? É isso? Não tô preparada pra esse dia. Meu Deus do céu. Fiquei nervosa agora. 2 de setembro tem o julgamento. Ai, que delícia. Temos a data, então. É isso aí. Agora, voltando a falar do Silas Malafaia, do pastor, que ele não reagiu bem à notícia, eu tenho alguns trechos de um vídeo que ele publicou nas redes sociais, cara. O vídeo tem 4 minutos, mas a gente não vai fazer você sofrer, tá? A gente separou uns trechinhos aí. Vamos ver o chilique do Malafaia. Doida! Olha lá o chilique.
Ficou sabendo pela Globo News. Ah, não caiu bem. Grande notícia. Chama furo de grande reportagens, Silas Malafaia. Às vezes, o jornalista dá antes da justiça. Não Acontece, não é a pode. primeira vez. Não pode, Né? mas não pode. Você dá antes da Trabalho justiça? O trabalho de Ih, jornalista é dar furos. Dar é dar furos furos. jornalísticos. Não é tomar furo, Então, não, é dar furo, ô Vitão. exatamente, mano. Ah, Furão tem jornalista. Ô, Vitão. Ô, Vitão. Deu o furo do... Gente, Perdeu o mané. perdeu o mané, deu clique e continuou, tá? Tem mais um trecho que a gente separou pra Tem você mais? aí. Tem. Sabe? Ele tá parecendo um Minecraft, né? A cabeça tá muito quadrada. Né? Nossa. Jornalismo azul. Ah, Olha o Lucas, vou combo. jogar bola pra você aí, ó. Pelo amor de Deus. Mas não falou palavrão Grande dessa vez, notícia. né? Chocada. Não falou palavrão. É uma grande notícia, Hobbs. É uma grande notícia. Finalmente temos Silas Olha. Malafaia respondendo. Ele que ficou, né, pedindo, né? Ficou lá implorando para entrar no inquérito, fazendo todos os absurdos possíveis. Ele que bancou as manifestações, muitas manifestações golpistas. Ele que tá ali como aliado fiel do Bolsonaro, né? Ganhando muito com isso, né? Ganhando muito prestígio a partir do Bolsonaro, como o podcast No Alvo do Igor Melo da Juliana Dalpiva nos mostrou aqui. Então é um finalmente, né? Parece que finalmente Silas Malafaia de fato vira alvo aí da justiça, né? Algo que a gente esperava por muito tempo, porque é tudo feito à luz do dia, né, Guga? É tudo feito à luz do dia. O Silas Malafaia não faz nada debaixo dos panos, tá tudo pra gente ver, tudo escancarado. Então já podia ser alvo de processo muito antes, né? Ele tenta intimidar os Alexandre de Moraes o tempo todo, incita violência. Exatamente. Eu tô rindo aqui, gente, só uma licença poética. O Herculano dizendo que o Malafaia tá parecendo o boneco Júlio do Cocoricó. É perfeito! Coitado do boneco. Coitado do boneco, cara. Ó, Guga, estão pedindo pra você imitar o Malafaia um pouquinho aí pra gente, vai. Viram? Esse Porque a pitzinho foi imitação, bom. as pessoas perceberam que é fidedigna. É? Eles Quero viram ver. agora que eu falo igual. Mais um pouquinho. I don't speak English. Né? Tô louco pra ir pra Papuda, né? Pra ajoelhar e rezar com aquele monte de homem na cadeia, né? É isso. Né? Gente, é perfeito. Gente, que Vocês medo com essa viram que é gralha. Né? Sensacional. Olha, obrigado, chat todo admitindo que minha imitação É fidedigna ótima. e perfeita. Juliano Marques, um beijo pra você. Artsider, que falou, vendo agora, realmente o Google imita muito bem. Obrigado. Rosália, Esse povo te ama, só pode, não é possível, gente. Reconhecimento veio. É isso. Chegou. É o melhor imitador de Silas Malafaia do Brasil. Nossa senhora. Que? Guga Noblar. Hobbs, eu posso fazer só uma correção rapidinha? Com certeza. Eu tinha visto o negócio de dia 2 de setembro, não tá confirmado, mas se espera que comece dia 2 de setembro. Tá sim. Dure aí até Saiu agora. Tá confirmado? Tá confirmado? Agora, Então tá agora. confirmado. Breaking news! Breaking news desse rolê. 2 breaking news desse rolê série de hoje. Vou até. Pelo amor de Deus, 2 breaking pior news que eu não acabou aguento, de sair agora cara. mesmo. Não Recebi aguento o push 2 do vezes G1 não. agora. Vai lá, Lucas Rocha, dá notícia aí, Lucas Rocha. Fala, Agora fala. confirmado, o ministro Cristiano Zanin marcou para o dia 2 de setembro o início do processo que vai julgar Jair Bolsonaro e mais 7 golpistas do núcleo principal. Então já marca aí no calendário, já coloque a cerveja na geladeira. Vai ser babado, Pois é, vai ser até babado. tem 3 minutos que saiu essa notícia. É breaking news mesmo. Porque até 30 minutos atrás era expectativa, que era o que o Lucas estava dizendo, porque tinha vazado
por meio de interlocutores do STF, essa história que deve ser dia 2. Mas agora é o Zanin de fato marcando, que é ele que marca. Ele é o presidente da primeira turma. Então, está marcado, vai ter o julgamento. Dia 2 começa, portanto, deve acabar, como falou o Lucas, só ver se é dia 21, que é terça, mas vai acabar... Parece que mudou essas datas, o Guga. Agora é 2, 3, 9, 10 e 12. Não 2, ficou 3, aquela coisa 9, de 3 terças-feiras. 2, 3, 9, 10. 9, tá. 10 e 12. Tá. Sexta-feira? Não, 2 eu não é sei uma que dia que... terça, 12 é sexta. 3 é quarta e 6 é sábado. Não, é 2, 3, 9, 10 e 12. Ah, pra eu tô em terminar agosto. num grande sextou nacional. Vai terminar 2, 3, 9. Nossa! Sim, terminaremos num sextou daqueles no dia 12 de setembro, é isso? Já pode começar a preparar, galera. Já pode começar a encher a geladeira. After do after, after do after, after do after, não para nunca. Gente, prepare. Os motéis vão encher, as baladas vão bombar, vai ter festa, vai ter... Então, olha, vai virar, marquem esse dia, 12 de setembro vai acabar virando feriado no futuro. É isso aí, gente. Deixa eu trazer uma notícia que eu prometi sobre uma caminhonete que levantou voo aqui em São Paulo, gente. Isso aconteceu ontem, tá? E atingiu simplesmente 10 carros que estavam estacionados na Zona Norte. A gente tem um vídeo aí que é impressionante, né? Que viralizou nas redes sociais, no momento em que o motorista parece que ele perde o controle depois de passar numa lombada, né? Numa lombadinha pequena para escoamento de água. Vamos ver um vídeo para você sentir a caminhonete praticamente voando aqui, ó, de volta para o futuro, em São Paulo hoje de manhã. Vamos ver. De volta pro futuro. Olha lá. E que isso, velho? Olha isso! Apocalipse. Olha isso! Hoje, Zona Norte de São Paulo. São Paulo, Zona Norte. Não pegou ninguém, né? Não pegou ninguém no meio do caminhão, ainda bem, né? Pessoas não, mas atingiu alguns carros. Foram algumas pessoas hospitalizadas, sim, foram, mas nada grave. O motorista ficou preso nas ferragens e parece que ele teve um mal súbito, gente. Olha isso. Olha o outro ali falando, gente, não tô acreditando que isso aconteceu. Imagina você tá no carro, olha pra esquerda e vê uma coisa dessa. Olha só. Ele podia ter... Nossa, deu sorte também, né? Podia. Deu muita sorte. Ninguém em estado grave, a última informação que eu tive, mas tem umas 3 pessoas hospitalizadas e o motorista ficou preso nas ferragens também. Mas ninguém corre perigo. Mas olha que loucura. Olha o sextou aqui em São Paulo. Ele apagou dirigindo, é essa a história, então. Essa é a história, exatamente, essa é a Eu não história. esperava que carros voadores seriam esses que foram prometidos pra gente desde o início. Né? Pois é. E vai dar tempo de trazer mais uma também, que eu fiquei chocada, eu já trouxe aqui no destaque principal, que a Anatel acabou, gente, com a obrigatoriedade do prefixo 0303. Eu sempre olhava, vocês também, eu acredito, quando toca o telefone e você vê 0303, é alguém querendo te vender alguma coisa. E aí você tem a opção de querer atender ou não. Só que as empresas reclamaram para a Anatel, que acatou o argumento das empresas de que você falar que você usar o prefixo 0303 nas ligações, você já está denunciando que vai fazer uma venda. E isso é muito ruim. Então, o que fez a Anatel? Concordou e falou, galera, é verdade. Não é mais obrigatório. Mas era para então, isso que tinha o 0303, né? Era justamente para isso. Não é? A gente sabia. O poder de decidir se quer atender ou não é de quem é impactado. Agora, a empresa reclamou que a pegadinha ficou, tipo, que a piada tá pronta, tipo isso, e a Anatel concordar que não teremos mais 0303, vai voltar aquela loucura do nosso celular, tocando o dia inteiro. O meu não, porque o meu é bloqueado pra tudo. Mas, gente, como é que a Anatel me dá uma dessas? Vamos reclamar onde agora? No Procon? Pra onde a gente vai? Hein, Érica Hilton? Ah lá, dizendo ela, ó, isso é vergonhoso. Óbvio que é vergonhoso. A Anatel, que ainda é presidida por um indicado de Bolsonaro, decidiu que as empresas de telemarketing estão acima do direito dos brasileiros de não serem incomodados com ligações indesejadas. Uma agência reguladora está agindo diretamente para ajudar empresas e prejudicar usuários.
Ora bolas! Gente! E na CRE, né? Dá uma notícia dessas? Né? Sexta-feira? Hã? Você sabe Lobby que o Procon fortíssimo das empresas, né? É total. A Anatel criou esse código em 2022 exatamente para você saber que é um telemarketing. Telemarketing quase sempre é venda de algum produto. Então, a intenção era essa, você optar. E aí retira isso, a contragosto, inclusive, dos Procons, que são a favor de manter. Então, está tendo, claro, uma pressão também de outros órgãos do governo para que retome, para que a Anatel retome. Mas quem dá a carta final é a Anatel, como diz a Hobbs, com muita gente ali indicada pelo governo passado. E aí é uma coisa muito louca, porque a única coisa que explica isso é lobby, como está falando o Lucas. Não tem outra explicação. Por que a Anatel ia lá e atuar no interesse, não do consumidor, e sim daquele que quer fazer a venda? O Procon protege o consumidor. O Procon está contra a decisão da Anatel. A Anatel está indo na contramão do que deseja o consumidor. Por quê? Aí, a única explicação para mim, a mais lógica, é lobby mesmo. E aí vai ficar uma queda de braços entre Procon e Anatel? Tipo, eu que sou impactada, faço o quê? Recebo ligação e acho que tá tudo bem? O direito garantido não pode tirar assim não, Lucas. Como assim? Não, absurdo. E espero que seja revisto, né? Não sei quais são os trâmites a partir daí, se tem alguma possibilidade de revisão disso, né? Mas o 0303... Mas assim, Roberto, eu vou te falar que recentemente eu tenho recebido muita ligação de celular de telemarketing. Talvez seja até uma forma que eles arrumaram de driblar, não sei. Mas quando a ligação... Às vezes eu recebo ligação de celular e é telemarketing, não tem 0303. E antes dessa decisão da Anatel. Eu não sei se foi alguma brecha que criaram já, mas isso aconteceu algumas vezes. Eu sei que era obrigatório a partir de X número de impactados. X pessoas. Até 500 mil ligações. 500 mil ligações, ó. A Letícia confirmando aqui. Então, se você fizer até 500 mil ligações, você não precisa usar o 0303. A partir disso, sim. Mas mesmo assim, também gente, brincadeira, né? Concorda comigo? Facilita. Vamos facilitar, gente. Ou seja, vamos bloquear. Tá ligando para vender alguma coisa? Eu tenho que saber que você quer vender alguma coisa. E aí eu decido se eu quero atender ou não. Me ajuda, o celular é meu. Me economiza, né? Eu só compro produtos na Feira do Paraguai, aqui em Brasília. É a nossa 25 de março. Há produtos muito bem feitos, parecidos muito com os originais. Parecem muito mesmo com os originais. Do Paraguai ou é Colômbia? É Paraguai. Feira do Paraguai. Não, mas vai ficar bravo. É a 25 de março no Brasil. E eu não compro, eu não atendo. É a 25 de março brasileira. É a nossa. É 25 de março brasileira. Ainda bem que a 25 é nossa. Ninguém mexe nela, não. O Trump tentou buzinar na orelha dele lá. Não mexe com a 25, não. Vamos ver, arruma treta, Trump. Meninos, 12:30. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É a primeira vez que eu boto uma metinha nesse programa. 500 inscritos. Aê, comunidade. Alô, comunidade. Muito bom, tô feliz. Ganhamos um final de semana, meninos. Livro do CC pra você. A gente vai enviar o livro que batemos a primeira meta. Lembrando que temos mais 2 livros de César Calejon. Se inscreva em roleicl.com.br nesta aula incrível que vai acontecer no dia 28 de agosto, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Como as democracias morrem aqui no ICL. Beijo, Lucas. Bom finde. Guga, beijo pra você. Bom finde. Vamos nessa. É nóis. Fiquem agora com o episódio inédito do podcast Nunca Mais. Temos agora, então, o quê? Podcast Nunca Mais. Podcast Nunca Mais. Desculpa, estou a véia da praça hoje. Beijo pra vocês. Tchau. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história
para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online, então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.